Muita gente tem dúvidas sobre notas na UFMG. Trouxe aqui Martina, aprovada em medicina na UFMG, para falar quantos acertos ela teve ao longo do tempo, como foi a evolução, relação entre o número de acertos e TRI e a aprovação que ela teve na UFJF e UFMG. Então vamos lá mostrar as notas, né? A gente vai mostrar bem certinho o número de acertos, a nota da TRI, para dar uma noção bem clara de quantos acertos são precisos aí, que eu sei que o pessoal quer saber demais. Martina falou que na época você ficava pesquisando muito, né? E ficava na dúvida. Sim, eu gostava muito de ver o número de acertos para ter uma clareza mais real, assim, né? De quanto que precisa. Lembrando que o meu é por ampla concorrência, então essas notas são todas para ampla. Em 2018 foi o primeiro Enem que eu fiz, e nele eu consegui tirar 718,88 de média com 120 acertos. Eu não tenho a nota certinha deles, mas eu lembro que em matemática foi perto de 30, natureza perto de 25, e o resto foi abaixo de 30 acertos, se eu não me engano, e 760 na redação. Então isso você falou, talvez tenha arredondado esse 120, né? Talvez tenha arredondado. Já tem tempo. Os últimos ela sabe ser bem certinho, decorada ainda. 2019 foi o segundo ano que eu fiz o Enem, e eu consegui aumentar bastante a nota, né? Tem uma evolução boa de 2018 para 2019. Eu saí para 772, com 142 acertos. E aqui um dos principais pontos foi ver redação, né? Foi 760 para 940, foi para outro padrão, né? Sim, foi começar a escrever redação, começar a treinar, né? O modelo Enem, que fez totalmente de diferença, assim, e aumentou muito a nota e aumentou muito a média, né? Redação é uma coisa que faz muita diferença. Aí, em 2020, com essa nota aqui, ela foi aprovada em medicina na UFJF, né? Isso, para mim, foi os pontos mais difíceis de subir, assim, do 770 para o 809, porque o finalzinho, eles são detalhes, então foi a parte mais difícil mesmo. E a redação eu consegui manter perto do que eu estava tirando, e aumentei bastante em matemática. Em natureza, não consegui aumentar tanto, ainda tinha um pouco de dificuldade. A área que eu tenho mais dificuldade, assim, disparada, é natureza. E aí eu aumentei mais, foi em matemática e humanas, que foram as que mais fizeram diferença para aumentar ali no TRI. E tem um TRI bom também. Então aqui, o que acontece? Muita gente fica em dúvida, quantos acertos eu preciso para tirar 700? E aqui a gente vê, olha, que a redação e matemática, nós salvaram muito, né? Então, aqui 43 em matemática, aqui teve, a gente está fazendo lados, né? Então, 43 em matemática, 939. E aqui 40 em humanas, 751. Tá até um ânimozinho, né? Até rede de linguagens. E aqui a gente vê, né, ó, 33 em naturezas, a gente contou anulado aqui também. Sim. E 36 em linguagens. Então, aqui o número de acertos, mais ou menos, é um número de acertos parecidos em matemática e humanas, a TRI valoriza muito, e tanto a UFJF quanto a UFMG é peso 1. Então, a gente tem que somar todas essas notas, né, dividir por 5, e aqui a gente teve 809, e foram 152 acertos. E em natureza tinha mais dificuldade com qual? Com física. Era que eu tinha mais dificuldade. Física e química, biologia dava pra levar mais, mas física e química era mais difícil. Eu errei muita questão de física. E eu lembro que você contou que seu pai foi corrigir a prova pra você, não foi? Foi. Ele foi corrigir a prova pra mim, um dia depois eu tava com medo, aí eu dei pra ele corrigir. Aí ele foi corrigindo, aí ele tava tudo errado, assim, tipo, umas 2 páginas seguidas erradas. Aí ele, não, Martina, não vai lá, não, tá muito ruim. Eu falei, não, obrigada. Obrigada. Mas aí matemática depois compensou. Uma coisa boa desse ano também é que deu pra ver que assim, dá pra compensar as áreas às vezes também. Então, eu fui pior do que eu esperava em naturezas, para ampla concorrência. Todo mundo falava que tinha que ser mais 35, porque senão era impossível de passar. E aí eu tirei menos, só que eu consegui compensar com matemática. Então, não tem essa regra que o pessoal fala que tem que tirar mais que algum número específico. E eu lembro que você me falou que teve um momento na prova de naturezas, nessa vez, que você ficou meio no piloto automático, foi errando várias seguidas, né? Sim. Então, não foi só a prova, mas a estratégia de prova também. Sim, a de natureza não estava muito boa. Aí foi uma coisa que eu tive que investir no ano seguinte para poder aumentar. E aí ela fez matrícula na UFJF, olhou apartamento. Tava lá já quase mudando. Quase mudando, aí atrasou por causa da questão da pandemia, e aí ela continuou estudando e prestou o outro Enem. E aí, olha que interessante, a nota foi menor, né? Porque também você estudou menos, né? Já tinha passado, já estava na faculdade. Eu acho que a nota foi menor por causa da redação, e porque foi um ano que foi menor assim mesmo, né? Tipo, as notas de corte, o TR deu uma baixada, e aí redação, que a minha caiu de 960 para 900, exatamente por causa disso, porque eu já tinha passado, então eu já não estava estudando tanto, fazendo tanta redação, e aí que eu vi que o treino de redação é essencial, porque eu sabia fazer redação, eu já tinha feito outras com nota boa, mas eu parei de fazer, de treinar, e aí a nota caiu, então não cometa esse erro. Não cometa esse erro de achar que tá bem em redação e parar de escrever, porque se não continua escrevendo, a nota cai mesmo. E aí, em 2020, a Martina fez 809 e a nota de corte da UFMG
tinha sido 813 e na lista de espera chegou até 811, Isso. né? Então, na lista de espera chamou bem pouquinho em 2020. Você sabe quanto foi a nota de corte da UFJF? Foi 806. 806, acho que você passou em nono lugar? Como Isso, foi? eu passei em 11º ou em nono, em 20. Tá, em 11º ou nono? Nono, eu acho. Tá bom. E 2021, a nota de corte foi 811, mas a gente está agora na 10ª chamada, e a 10ª chamada já está em 795. Então, na verdade, você foi chamada na lista de espera, né? Fui chamar na lista de espera. Mas Foi tá lá sufoco. igual todo mundo, né? Foi sufoco tudo. Mas sufoco, mas você já estava na faculdade, né? Não, foi um sufoco Um sufoco todo mundo quer. tranquilo. Mas acho que aconteceu isso mesmo, que em 2020 a lista de espera rodou muito pouco. Foi um ano muito estranho, assim, né? Na UFMG, que geralmente a lista roda muito. Rodou muito pouquíssimo. E aí, ano passado, eu acho que como tinha rodado pouco em 2020, o pessoal ficou com medo de não chamar, de rodar pouco. E aí, rodou muito. Assim, acabou que menos gente ficou na lista de espera. Então, a distância entre as notas foi maior. E aí, mesmo com uma nota menor do que a do outro ano, foi a que deu para passar. E aí aqui foi 38 em linguagens, 41 em humanas, 38 em naturezas e 43 em matemática. E aqui você conseguiu aumentar, né, 5, 6 pontos, a gente vai contar com a anulada da outra, e foram 5, 6 acertos, mas foram 50 pontos em naturezas, né? Isso aí faz muita diferença. Conta aí o que foi importante para aumentar esses 50 pontos de natureza. Não é tanto, 5 a 6, mas no finalzinho, gente, de 35, de 33 para 38, é muito difícil. Para mim, foi importante a estratégia de prova também, porque, igual você vê, não é tanta questão a mais, né? Tem mais a ver com o TRI também, com fazer as questões certas, com saber fazer a prova rápido, no tempo, assim, que antes eu me embolava muito, tinha que chutar algumas, e com conteúdo também. Tinha muita coisa que eu vi que eu tava com a base não tão boa, acreditava que estava boa, mas não estava, então eu tive que estudar um pouco mais mesmo, fazer mais questões, fazer flashcards, e aí foi o que eu consegui fazer para a nota e aumentando mesmo. Fez muita diferença no resultado. O que você acha que mais fez diferença para naturezas? Flashcards. Foi o que mais salvou, assim, porque tem muita coisa de decorar, tem muita questão padrão, assim, de física que eu fazia os flashcards, eu sempre meus erros estavam lá, então dava tranquilidade e me ajudou com a teoria também. A gente teve, então, né, 160 acertos, então a gente teve uma progressão, deixa eu pensar em número de acertos, 120 para 142, para 152 e 160 acertos. Aqui a questão foi a redação, como você já estava na faculdade, estava estudando menos e tudo mais, a redação ficou um pouquinho de lado. Matemática também, ali, se a gente for ver, o TRI foi pior desse ano, assim, acho que a prova foi mais fácil, e ali, olha, foi 43 acertos, 909, no outro ano foi 43 acertos, 940, assim, né? Tipo, já deu o mesmo tanto de acertos e um aumento bem maior na nota ali, que foi, eu acho que mais por questão da facilidade da prova mesmo, porque por estratégia, assim, a gente só duas, né? É difícil de falar, tipo, que errou as fáceis e acertou difícil. Então, muito a ver com dificuldade da prova e o TRI do ano também, que esse ano, em 2022 agora, que igual a natureza teve uma prova mais difícil, tem chance do TRI valorizar mais, né? Sempre acaba tendo assim. E lembrando que cada pessoa vai ter sua jornada, né? Martina conseguiu primeiro aumentar a nota da redação, achou um progresso muito importante, aí depois aumentou muito o número de acertos, depois foi de forma mais específica, esse finalzinho ele é um pouco mais difícil, né? Aí foi mais específico ali para naturezas, e sabendo que seu caminho e sua jornada você vai conseguir também, e Martina sempre teve muita dedicação, muita coragem, né, para lidar com as dificuldades, então agradeço sua participação no canal, muita gente tem essa dúvida, e comenta aqui, a gente manda um coração para Martina, e você vai ser o próximo aí aprovado. Isso aí, boa sorte, pessoal!